Eu convido você para abrir sua Bíblia comigo, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. E vamos ler um texto clássico da Bíblia sobre a questão da família. Efésios 5, versos 22 até o verso 31. O apóstolo Paulo, falando do relacionamento conjugal, diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixa o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Penso que todos nós estamos acompanhando de perto a conspiração não mais velada, não mais subjetiva, não mais de bastidor, mas uma conspiração afrontosa, deliberada, acirrada, contra a mais importante instituição que Deus criou, chamada família. A família preexiste ao Estado, a família preexiste à própria igreja. Não há igreja forte com famílias fracas, não há nação forte destruindo-se os fundamentos da família. O que nos choca e nos deixa perplexos é que aqueles que deveriam defender a família parece que usam todas as armas e armas de grosso calibre para desconstruir a família, a partir de próprios órgãos governamentais que têm como responsabilidade cuidar da educação e da formação do nosso povo, até mesmo com recursos públicos, patrocinam cartilhas, materiais didáticos, infiltrando-os nas escolas, doutrinando crianças e adolescentes, atacando de forma afrontosa e deliberada esta vetusta, esta importante instituição divina que é a família. Hoje, o maior canal de televisão, que é uma das mais poderosas armas de comunicação, não só do Brasil, mas do mundo, de forma idealizada, de forma consciente e deliberada, tem usado suas telenovelas para tentar minar os alicerces da família, para tirar da mente das pessoas o que é família, com a questão da ideologia de gênero.
ensinando que quando uma criança nasce, ela nasce neutra. É a cultura, é o meio que vai determinar se ela vai ser homem ou se vai ser mulher. Estamos assistindo uma tentativa gigantesca de se considerar normal a relação entre homem e homem e mulher, como se homem e homem, mulher e mulher pudesse constituir uma família e formar um casamento. Nós precisamos dizer em alto e bom som à nação brasileira, às autoridades constituídas da nossa nação, aos meios de comunicação de massa desta nação, ao Ministério da Educação e Cultura, aos formadores de opinião deste país, que nós permanecemos de pé, que nós permanecemos firmes e inabaláveis em crer que Deus instituiu a família, que Deus instituiu o casamento, e que dentro da visão de Deus, casamento é a relação de um homem e uma mulher, e que nós não abrimos mão desses valores que são milenares, e que hão de reger daqui para frente, ainda e por sempre, a nossa família. E portanto recorremos às Escrituras, porque para nós não é a cultura que legitima a Bíblia, é a Bíblia que julga a cultura. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não se torna um livro arcaico, a Bíblia não está em desuso, a Bíblia não se tornou obsoleta, ela é para nós a nossa única regra de fé e de prática. Mudam as culturas, mudam os homens, mudam as filosofias, a Bíblia continua sendo para nós a nossa norma de vida e de fé. É por isso que estamos abrindo a Escritura nesta noite. E notem comigo, no versículo de número 31, que Deus vai mostrar o que é casamento, o que é família. Não é um educador, não é um filósofo, não é um livre pensador, não é uma instituição humana, é o próprio Deus quem vai definir o que é casamento e o que é família. É a revelação da sua palavra. E notem comigo que o casamento tem 4 pilares, sem os quais a família entra em colapso. O primeiro pilar da família está aí no verso 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Primeiro, o casamento é heterossexual. É a união de um homem com uma mulher. Não é a união de um homem com outro homem. Não é a união de uma mulher com outra mulher. O casamento, conforme Deus instituiu, é a relação de um macho e de uma fêmea, de um homem e de uma mulher. Ele é heterossexual. Deus não criou um outro Adão para Adão. Quando Deus tirou Eva da costela de Adão, Deus não providenciou para ela uma outra Eva. O que a cultura moderna chama de amor, a Bíblia chama de paixão infame, de um erro, de algo antinatural, que tem conspirado contra os valores morais da nossa sociedade, que ao longo dos milênios foi um fator de decadência das civilizações. O segundo pilar do casamento, está aí no versículo 31, é que além de heterossexual, o casamento é instituído por Deus, é monogâmico. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, não às suas mulheres. De tal maneira que tanto a poligenia, um homem ter mais de uma mulher, como a poliandria, uma mulher ter mais de um homem,
está fora do parâmetro e do projeto de Deus. É claro que algumas pessoas de má fé ou com teologia ruim tentam defender a poligamia, inclusive nos arraiais chamados evangélicos. Quando alguém diz o seguinte: bom, mas nós vemos exemplos de homens de Deus no Velho Testamento que tiveram várias mulheres, e citam Abraão, e citam Jacó, e citam Davi, e citam Salomão, e afirmam que se esses homens foram homens de Deus e tiveram mais de uma mulher, hoje também nós poderíamos ser homens de Deus e termos mais de uma mulher. Mas essa é uma leitura errada da Bíblia. A leitura da Bíblia não é a leitura exemplarista, mas a leitura preceitual. E eu explico. Quando Deus instituiu o casamento, diz lá em Gênesis 2:24, texto repetido aqui em Efésios 5:31, Deus estabeleceu o casamento monogâmico. Por isso deixa o homem, seu pai, sua mãe, se unir à sua mulher. Mais tarde, quando Moisés estava trazendo a lei moral, que foi dada pelo próprio Deus, como regra e norma de vida para o seu povo, está escrito no 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Já naquela época havia uma cultura poligâmica no mundo, mas a palavra de Deus, na lei moral, referenda o princípio da criação, que o casamento é monogâmico e não poligâmico. Mais tarde, 1500 anos depois, quando os fariseus chegam para Jesus e perguntam: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus responde essa pergunta com outra pergunta, e pergunta assim: não tendes lido? Vocês não conhecem a Bíblia? Vamos voltar para as Escrituras? Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, criou homem e mulher, e por isso disse: deixa o homem seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e o que Deus uniu, não o separe o homem? De tal maneira que tanto na criação, quanto na lei moral, quanto na aliança da graça, o casamento monogâmico é reafirmado. Esta é a leitura correta das Escrituras. Isso prevalece para sempre. Portanto, essa ideia de estar casado e ter um amante, estar casado e ter outro cônjuge, está frontalmente contrário ao ensino das Escrituras. Terceiro princípio, terceiro pilar: o casamento é monossomático. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, o rapaz e uma moça que vai para a cama no namoro, está pecando contra Deus. Isso é fornicação, está debaixo da ira divina. Deus não põe a sua bênção numa relação desta. Segundo, relação sexual fora do casamento é adultério, e a Bíblia diz que só aquele que quer se destruir comete tal loucura. Mas a Bíblia diz que a relação sexual entre marido e mulher é uma ordenança divina. Portanto, o sexo não é pecado. Deus criou o homem e criou a mulher, criou o macho e criou a fêmea, e instituiu o casamento para que esta bênção fosse usufruída de maneira santa, de maneira lícita, de maneira pura, porque a Bíblia diz: digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. Mas o quarto pilar do casamento é que o casamento é indissolúvel. O que Deus uniu, não o separe o homem. E a palavra homem aí, na língua grega, está no neutro. É homem, é mulher, é marido, é esposa, é advogado, é juiz, é conselheiro. Nenhum ser humano tem competência de desfazer o que Deus fez. Agora preste atenção:
Tem gente que arranja uma desculpa dizendo o seguinte: ah, pastor, eu me separei, ou eu me divorciei, porque quando eu me casei, desculpem da expressão, ainda se amarrava cachorro com linguiça. Eu não sabia de nada não, eu casei inocente. Outra coisa, pastor, quando eu me casei contra a vontade dos meus pais, eu fui rebelde. Pastor, quando eu me casei, eu nem sabia o que eu estava fazendo direito, portanto, não foi Deus que me uniu, então eu estou me separando, então eu estou me divorciando. Deixa eu dizer uma coisa para você, mesmo que você tenha se casado na contramão da vontade de seus pais, mesmo que você tenha se casado sem ter compreendido plenamente o que era casamento, no momento em que você se casou, Deus ratificou aquela aliança. Vocês se lembram de Josué capítulo 9? Lá está escrito que Josué fez uma aliança com os gibeonitas sem consultar a Deus, apressadamente, mas ao firmar aquela aliança, ele não pôde mais quebrá-la, e 300 anos depois, o rei Saul quebrou aquela aliança, e o juízo de Deus veio sobre a nação de Israel. Notem isso, hoje 50% dos casais que vão ao altar, jurando amor um ao outro, depois vão para as barras de um tribunal, com mágoas e dores, desfazendo esta relação através de um doloroso divórcio. O preceito de Deus é: o que Deus uniu, não o separe o homem. Deus instituiu o casamento, Deus não instituiu o divórcio. Deus permite o divórcio por causa da dureza do coração, mas o casamento é a ordenança dele, é a vontade dele. A saída para um casamento não é o divórcio, a saída é o perdão, é a restauração, é a cura, é o renovo, é a redescoberta do projeto de Deus. Talvez você argumente: ah, pastor, mas o meu amor acabou, ah, mas secou tudo, ah, mas perdeu completamente o brilho. Deixa eu dizer uma coisa para você: se o seu sentimento secou, o mesmo Deus que fez a vara seca de Arão florescer, pode fazer florescer o sentimento no seu coração. Se você argumenta que o amor morreu, eu posso lhe garantir que o mesmo Jesus que ressuscitou os mortos, pode ressuscitar o que está morto no seu coração. Se você argumenta que não tem mais nada, eu posso garantir a você que o Deus que chama a existência as coisas que não existem, pode trazer de volta o que já não tem mais aí, e restaurar o seu casamento. Deus é o Deus da restauração. Mas agora eu gostaria que você então pudesse acompanhar comigo qual é o papel da esposa, qual é o papel do marido, para que este casamento que é instituído por Deus, seja um casamento feliz. Feliz. Porque Deus não instituiu o casamento para a nossa infelicidade, Deus instituiu o casamento para a nossa felicidade. Nós podemos transformar um jardim grinaldado de flores, num deserto, num espinheiro. Nós podemos adoecer o nosso casamento. Como é que você pode ter um casamento feliz? Então eu gostaria que você notasse comigo a orientação das Escrituras. O apóstolo Paulo começa com as mulheres, e algumas pessoas pensam e até afirmam isso de forma equivocada, que Paulo era machista. Isso não é verdade, não é verdade. Até porque quando Paulo escreveu esse texto, irmãos, em todas as culturas da época, a mulher era desprezada. A mulher era desprezada na cultura hebraica, era propriedade do pai quando solteira e propriedade do marido quando casada. Para você ter uma ideia, a mulher não recebia herança na época.
Naquela época que Paulo escreveu esse texto, o divórcio entre os hebreus era terrivelmente fácil. Havia um rabino chamado Hilel, que dizia que se a mulher queimasse a comida, o marido podia se divorciar dela. Se ela levantasse a voz um pouco, o marido podia divorciar dela. Pois bem, o cristianismo vem para restaurar o valor da mulher. O cristianismo vem para resgatar o verdadeiro sentido do casamento e da família. Se você olhar para a cultura grega, a mulher era mais desprezada ainda. Para você ter uma ideia, o maior orador grego, Demóstenes, disse que o homem tinha prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposa para os filhos legítimos. Era essa a cultura grega. Xenofonte disse que a mulher deve ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo. Esse era o conceito dos gregos sobre a mulher. É o cristianismo que vem resgatar o papel da mulher nessa cultura que desprezava e humilhava a mulher. Se você vai para a cultura romana, era pior ainda. Sêneca dizia que as mulheres se casavam para o divórcio ou para se divorciar, e se divorciavam para casar. Agora, quando você olha a cultura pós-moderna, a mulher virou um objeto da sensualidade, virou apenas peça de propaganda. E é nesse contexto que eu chamo a sua atenção para o versículo 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Primeira coisa, eu tenho plena certeza que esse assunto não é palatável, que não é, numa linguagem bem contemporânea nossa, politicamente correto. Por quê? Porque nenhuma palavra do cristianismo está mais desgastada, desfigurada e distorcida no cenário brasileiro e até evangélico do que a palavra submissão. Tem gente que sente urticária quando fala em submissão. Então eu gostaria de dizer para você o que não é submissão. Primeiro, quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, a Bíblia não está dizendo que submissão significa inferioridade. A mulher não é inferior ao homem em quesito nenhum. Primeiro, na criação. Aliás, diga-se de passagem, quando Deus foi criar o homem, Deus pôs a mão no barro. Quando Deus foi criar a mulher, Ele usou matéria-prima melhor. Tirou da costela do homem. Ambos têm o mesmo peso, o mesmo valor na presença de Deus. Deus criou o homem e Deus criou a mulher à sua imagem e à sua semelhança, de tal maneira que o homem não é mais semelhança de Deus que a mulher, nem a mulher é menos semelhança de Deus do que o homem. Mas, na redenção, a mulher é salva da mesma maneira que o homem. Para Deus, homem e mulher têm o mesmo valor, são salvos da mesma forma, pela fé em Jesus Cristo. Para Deus não tem homem, não tem mulher, não tem grego, não tem judeu, não tem escravo, não tem livre, não tem rico, não tem pobre, todos têm o mesmo valor. Então submissão não é inferioridade. Por exemplo, quando a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, pensem comigo, a Bíblia não está querendo dizer que a mulher é inferior ao homem, porque a Bíblia diz assim: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Eu pergunto a vocês, Deus Pai é superior ao Deus Filho? Não. São da mesma substância, da mesma essência. Jesus é Deus igual ao Pai, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Logo, a metáfora de cabeça não significa que o homem está acima, que o homem é maior, que o homem é superior. É uma questão de funcionalidade dentro da família.
Segundo, submissão não é obediência incondicional, de jeito nenhum. A mulher é submissa ao marido, então ela tem que obedecer incondicionalmente. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que a obediência, a submissão da mulher ao seu marido vai até o ponto dessa submissão não se insurgir contra a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Se o marido requerer da sua esposa uma obediência servil, que vai levar essa esposa a desonrar a Cristo, a desobedecer a Cristo, a pecar contra Cristo, cabe a esta mulher desobedecer ao seu marido para obedecer ao Senhor Jesus. Deixa eu ilustrar isso para vocês de uma forma muito extrema. Eu era pastor, eu era estudante nos Estados Unidos, fazendo meu curso de doutorado, quando eu recebi um telefonema anônimo de uma mulher que dizia ser evangélica, marido se dizia evangélico, e esse homem, diz ela, num telefonema anônimo para mim, dizendo: pastor, eu estou muito desesperada. Falei: por quê? Meu marido é viciado em pornografia. Sabia que 30% dos homens hoje são viciados em pornografia? Que 20% das mulheres hoje são viciadas em pornografia? Isso é uma droga que destrói a mente e a alma. E essa mulher disse assim: pastor, o meu marido quer que eu me deite com um amigo nosso que frequenta a nossa casa para ele assistir a cena. O que é que eu faço? Ele é mais jovem e mais bonito que o meu marido, eu não aguento mais tanta pressão. Eu disse para ela assim: confronte seu marido, se ele não se arrepender, abandone seu marido. É melhor você ser uma mulher divorciada do que ser uma prostituta. Não pense que o seu marido, por ser seu marido, pode exigir de você tal coisa. Isso não é submissão. Portanto, a submissão da esposa ao marido não é uma submissão incondicional. O marido e a mulher estão debaixo de uma autoridade maior, a autoridade de Jesus Cristo. Se essas duas autoridades entrarem em choque, cabe a resposta dos apóstolos ao sinédrio: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Terceiro lugar, irmãos. Terceiro lugar. Submissão não é submissão de gênero. Preste bem atenção nisso. Paulo diz: as mulheres sejam submissas não ao homem. Não está escrito isso aí. As mulheres sejam submissas ao seu marido. Não é que o sexo feminino é submisso ao sexo masculino. A Bíblia nunca ensinou isso. Não é de gênero a submissão, é numa relação familiar, porque Deus é Deus de ordem e não de caos. Uma família não pode ter duas cabeças, é preciso ter uma ordem, como dentro da própria Trindade tem uma ordem, o Pai é o cabeça de Cristo, também na família precisa ter uma ordem, e foi Deus quem constituiu o marido como cabeça. Portanto, a submissão não é a qualquer homem, é submissão ao marido, é a submissão dentro da instituição do casamento e da família. Pois bem, o que é então submissão? Primeiro, submissão é ter uma missão debaixo da missão do marido. Se o papel do marido é amar a sua mulher e dar a sua vida por ela, a missão da mulher é possibilitar ao marido a cumprir esse propósito, esse desiderato, essa missão. A mulher é submissa ao marido exatamente porque ela é serva de Deus. Em obediência à palavra de Deus, ela se submete ao seu marido.
E eu vou lhe dizer algo maravilhoso: a submissão da mulher ao marido é a sua liberdade. Eu explico. Quando é que você é livre como cidadão brasileiro? É quando você obedece às leis ou quando você transgride as leis? Quando é que você é livre para dirigir o seu carro pelas estradas e pelas ruas da sua cidade? É quando você observa as leis do trânsito ou quando você quebra as leis do trânsito? Quando é que você tira um belo som de um piano? É quando você segue as letras e as normas e as notas ou quando você toca as teclas atabalhoadamente? Quando é que a igreja é livre? É quando ela peca e desobedece a Cristo ou quando ela anda dentro da vontade de Cristo, seguindo a sua palavra? Então note isso: Deus não quis subjugar a mulher, Deus não quer escravizar a mulher, Deus estabelece a liberdade, porque submissão não é sinônimo de escravidão, submissão é exatamente sinônimo de liberdade. Você é livre quando você obedece, você é livre quando você anda na luz. O mundo diz que liberdade é liberdade para se drogar, para ter sexo livre, para viver uma vida imoral. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. O que é submissão? Submissão é a própria glória da mulher. Eu pergunto a você: qual é a glória da igreja? Qual é a glória da noiva? Quanto mais a igreja se deleita em Cristo, mais gloriosa ela é. Quanto mais a igreja honra Cristo, mais feliz ela é. Quanto mais a igreja obedece a Cristo, mais gloriosa e esplendorosa ela é. Então a submissão da mulher é a sua glória. Agora notem, a mulher não é submissa a um tirano, a um carrasco, a um ditador, a um homem cruel, a um homem insensível. Não, a mulher é submissa ao marido que a ama como Cristo amou a igreja. Esse é o projeto de Deus, essa é a vontade de Deus. Se a sociedade pudesse ouvir isso, se os canais de televisão pudessem ensinar isso, se as telenovelas ensinassem essa verdade, esse princípio, essa nação brasileira seria outra. A igreja, irmãos, é a sociedade de vanguarda nesse mundo. A igreja é o sal da terra, é a luz do mundo. A igreja precisa levantar a sua voz, desfraldar suas bandeiras e dizer que Deus ama a família, que Deus não abre mão da família e que os preceitos de Deus são para a felicidade da família. Então, se você, mulher, entende isso, você é uma mulher bem-aventurada. Sabe por quê? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Há muitas mulheres que não querem se colocar debaixo da autoridade de seu marido, disputam espaço, disputam comando. E eu, no segundo período, vou falar do outro lado da verdade bíblica, porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres também, cujos maridos já se abdicaram da sua liderança, maridos omissos, desculpem da expressão, maridos frouxos, que não assumem o seu papel de líder da casa, de sacerdote do lar, não assume a responsabilidade de educar os filhos, de orar com os filhos, de orar com a esposa, de ser conselheiro, de ser intercessor, de ser amigo, de ser provedor, de ser uma bênção para a sua casa. E a nossa esperança, irmãos, é que a cidade de Várzea Paulista possa ser verdadeiramente impactada
por esta igreja, pelas igrejas aqui representadas, para que cada família dessa cidade, em cada rua, em cada avenida, em cada praça, em cada escola, em cada faculdade, em cada instituição de ensino, em cada instituição de saúde, em cada instituição militar, possa saber que aqui nessa cidade há uma igreja que ama a família, que se importa com a família e que vela pela família. Todos nós, irmãos, povo de Deus, precisamos ser um modelo para essa sociedade. Um modelo. Quando o grande artista e humorista brasileiro Chico Anísio morreu, o que mais me impressionou é que a imprensa deu larga cobertura ao fato de que ele teve 7 casamentos, como se aquilo fosse uma grande vantagem para um homem ter 7 casamentos. Um testemunho bonito é aquele que um homem viu as rugas surgindo no seu rosto e os cabelos se embranquecendo ao lado da mesma mulher, com amor, com afeto, com ternura. Casamento não tem que ser seco, não tem que ser árido. Casamento tem que ser um casamento de amor, de comunhão, de alegria, em todas as fases da vida. E eu quero terminar esse primeiro período contando para vocês uma história que me marcou muito, muito mesmo. Porque tem muito casamento, inclusive dentro das nossas igrejas, que se mantém, mas estão secos, mas estão sem alegria, estão sem óleo, perdeu o romantismo, não tem mais elogio, não tem mais afeto, não tem mais doçura. E nós precisamos resgatar isso, porque não é apenas com os princípios que nós vamos impactar a sociedade, a cidade de Várzea Paulista, é sobretudo com exemplo. A cidade precisa olhar para nós e dizer o seguinte: veja como esse casal vive, veja como eles andam, veja como eles tratam um ao outro, vejam como eles cuidam dos seus filhos, vejam como eles andam de mãos dadas, vejam como eles se amam. É isso que vai impactar, é isso que vai mexer com as pessoas, é perceber que é possível você envelhecer junto, amando a mesma pessoa, que é possível você caminhar junto, superando crises, que é possível você superar dificuldades pelo perdão, que é possível você se levantar e ser restaurado por Deus e retomar a sua caminhada conjugal, mesmo depois de um revés, que você pode tapar a porta dos fundos e dizer não para o divórcio e sim para o casamento. E a história que eu ouvi foi esta: havia um senhor de mais de 80 anos, que todo sábado passava na floricultura do seu bairro, para comprar uma flor para levar para sua esposa. Mas nos últimos meses, ele já não levava uma flor, ele levava o melhor buquê de rosas que ele podia comprar, sábado após sábado. Até que um dia o dono da floricultura, muito curioso, disse: rapaz, você me impressiona, você é um homem de mais de 80 anos, ainda investe no seu casamento, a sua mulher deve ser a mulher mais feliz desse mundo, me responda, qual é a reação dela quando ela recebe todo sábado esse buquê de rosas? E ele respondeu: ela não reage de forma nenhuma, ela não faz nada, não esboça nenhum sorriso, nem me diz muito obrigado. Como assim? Como assim? Você leva flor para ela todo sábado, e ela não reage, e ela não faz nada, e ela não se alegra, e ela não dá um abraço, ela não dá um beijo, ela não esboça um sorriso, ela não diz nem muito obrigado? E ele respondeu: não.
Mas como? Ele disse: a minha mulher tem Alzheimer, ela não sabe mais quem eu sou, ela não sabe que eu sou o marido dela. E o homem, mais perplexo, mais chocado ainda, disse: mas se ela não sabe quem é você, por que é que você leva flor para ela todo sábado? E ele respondeu: ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Eu sei muito bem quem ela é. Este é o amor. E é sobre este assunto que eu quero falar com você na segunda parte da nossa mensagem. Retomando então, irmãos, ao texto de Efésios, podemos afirmar com total clareza que nenhuma mulher tem dificuldade de submeter a um homem que a ama como Cristo amou a igreja. Pois esse é o projeto de Deus. Se Deus requer que a mulher se submeta ao seu marido, Deus requer que o marido ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. O padrão para o homem, para o marido, é muito mais elevado. Então, nenhum homem cristão pode, em nome da submissão da esposa a ele, explorar a esposa, subjugar a esposa, massacrar a esposa, fazer dela um capacho. Esse não é o projeto de Deus, essa não é a vontade de Deus. Então veja comigo qual é o papel do marido. Confira aí, por gentileza, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Primeira coisa é que Deus requer que o marido ame a mulher, nem requer que ele entenda a mulher. Acho que o desafio fica grande demais. Deus requer que o marido ame a mulher, nem sempre vai entendê-la, mas é preciso amá-la. E quando você fala que o marido deve amar a sua mulher, isso implica três coisas. Primeiro, quem ama declara que ama. É claro, gente. Há um livro de um autor muito conhecido no Brasil. Esse livro chama-se As 5 Linguagens do Amor. E ele disse que a palavra amor é uma palavra que hoje não tem consenso no seu entendimento. Porque para algumas pessoas, amor é ouvir essa declaração: eu te amo. Qual foi a última vez que você falou para sua mulher: eu te amo? Eu sei que foi hoje, não foi? Para outras pessoas, amor é serviço. Se você não ajuda a sua mulher a lavar a louça da janta, você não ama nada, porque a linguagem que ela entende por amor é serviço. Eu sei que você daqui é tipo de marido que ajuda, claro, né? Não tem nenhum marido machista aqui. Para a terceira pessoa, amor é tempo de qualidade. Se você não está perto, se você não fica junto, se você não agenda para ficar perto, você não ama, porque a pessoa entende que amor é isso. Para a quarta pessoa, amor é contato físico. Se você não abraça, não beija, não está junto, você não ama, porque a linguagem que a pessoa entende de amor é isso. Para a quinta pessoa, amor é cartão de crédito. Se você é um marido pão duro, munheca, mão de vaca, você não ama coisa nenhuma. É claro que vocês são maridos generosos, né? Que compram um presentinho de vez em quando, sem ser dia de aniversário, aniversário de casamento, aniversário da sogra, vocês gostam de comprar um presentinho de vez em quando, não é isso? Quem ama, declara que ama. Se a gente não cultivar esse hábito, perde-se essa prática. Tem constrangimento depois. Pastor Alberto, uma das coisas mais assim constrangedoras do meu pastorado,
que o primeiro casamento que eu celebrei em Bragança Paulista, no meu primeiro ano de ministério, passado um ano, o casal veio ao meu gabinete pastoral, e a mulher estava muito brava com o marido, e ela me disse assim: pastor, a última vez que o meu marido me disse que me ama, foi no dia do casamento, nunca mais ele falou. E ele olhou para ela assim desconfiado e disse: mas precisa dizer de novo? Não falta nada para você? Coitado, não tinha entendido nada. Pior do que esse foi aquele que disse no dia do casamento no altar: hoje eu estou te avisando que eu te amo, se um dia eu me arrepender eu te aviso. Quem ama, declara que ama. Segundo, quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Meus irmãos, eu sei que todos nós temos agenda muito complicada, mas deixa eu dizer uma coisa para você: sua mulher, seus filhos precisam ter prioridade na sua agenda. Deixa eu lhes dar um exemplo hoje. Eu quase fui indelicado com meu querido colega, estava vindo para a igreja, o telefone tocou. Se fosse outra pessoa, não teria atendido. E o senhor percebeu que eu interrompi a sua fala comigo, pedi licença e atendi. Por que eu atendi? Porque era minha esposa. E eu tenho um princípio: eu posso estar na reunião mais importante da vida, o telefone tocou, eu olhei, é minha esposa, é meu filho, é minha filha, é minha nora, eu atendo na hora. Na hora. Se tiver uma necessidade, eu peço licença e saio na hora. Porque muito obstante você tenha tantos compromissos, a sua família precisa saber que você tem acesso à sua agenda a qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar, e tem prioridade. Quem ama tem tempo para a pessoa amada. Deixa eu lhes contar um fato, me permitam, da minha experiência. Eu fui para Vitória em 1985 para ser pastor. No ano seguinte, eu era solteiro. No ano seguinte, nós recebíamos lá a Assembleia Geral da nossa denominação. Aí o meu colega de turma, que era pastor de uma cidade do interior, chamada Iuna, me perguntou assim, isso era mês de julho: você pode pregar na minha igreja esse ano? Eu peguei minha agendinha, não era rosa igual essa que estava aqui agora, dei uma olhada e disse o seguinte: não posso, esse ano eu não posso. E eu estava sendo sincero com ele, estava chegando para a igreja, tinha muita coisa para fazer. Só que naquela semana, eu conheci uma moça muito bonita da igreja dele. Essa moça é minha esposa há 30 anos. E eu fui na igreja desse pastor naquele ano, porque era a ovelha dele, 9 vezes, naquele ano, 9 vezes, eu mudei minha agenda, eu arranjei tempo, porque quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Então arranje tempo para estar junto com a sua mulher, tira férias com a sua mulher, passeie com a sua mulher. Se você não tem dinheiro para ir um restaurante, pare na esquina e coma um cachorro quente com a sua mulher, compre um saco de pipoca, mas arranje tempo para estar perto. Hoje às vezes nós temos tempo para todo mundo, mas não temos tempo para a família. Escutamos todo mundo, mas não escutamos a família. Terceiro, quem ama procura agradar a pessoa amada. Meus irmãos, não tem nada que machuca mais uma mulher do que um marido grosso, couro de jacaré, duro no trato. Conhece gente dura no trato? Quem ama procura agradar a pessoa amada. Eu não sei, eu era pastor em Vitória, e um dia eu estava no meu gabinete e entrou uma mulher chorando, uma mulher de uns 25 e poucos anos, 25 anos mais ou menos, e essa mulher com a palma da mão rasgada,
Quando ela acalmou um pouquinho, eu perguntei: minha filha, o que está acontecendo com você? Ela me disse: eu estou numa terrível crise conjugal. E eu perguntei: quantos anos de casada? Ela me disse: 3 meses. Eu falei: 3 meses? Mas lua de mel, desse jeito? Vocês já viram o pastor de vocês fazer casamento, claro. Se não botar um microfone para escutar os compromissos do noivo com a noiva e da noiva com o noivo, só o pastor escuta o que eles prometem. Parece que tem gente que ali na frente promete o seguinte: eu te prometo que a partir de hoje eu arrebento com a sua vida. Eu te prometo que a partir de hoje você não tem mais um dia de paz. Eu te prometo que a partir de hoje você não dorme mais sem Lexotan. Parece que tem gente que está prometendo isso. Quem ama, procura agradar a pessoa amada. Tem gente que diz assim: eu quero me casar para ser feliz. Não, está errado isso. Sabe por quê? Eu vou dizer algo chocante para você aqui. Não é o casamento que faz uma pessoa feliz. Casamento é para que 2 pessoas felizes sejam mais felizes ainda. Mas a única pessoa que faz alguém feliz é Jesus de Nazaré. É Jesus. Agora preste atenção nisso. O seu papel como marido, o seu papel como mulher é descobrir formas e meios de abençoar o seu cônjuge, de agradar o seu cônjuge. De que maneira fazer isso, irmãos? Um elogio. Nós temos que aprender a sermos pródigos nos elogios e cautelosos nas críticas. Eu conheço casal que pensa que vai melhorar o cônjuge com a lupa na mão, identificando os pontos falhos. Não, eu tenho que descobrir quais são os pontos falhos do meu marido, da minha esposa, para corrigi-los. Não é assim que você ajuda o seu cônjuge. Aliás, você deve identificar quais são os pontos fortes e enaltecê-los. Um elogio sincero vale mais do que 1000 críticas. Você pega mais mosca com a gota de mel que com barril de fel. Quem ama, procura agradar a pessoa amada. Agora, quando o marido ama a sua mulher, como é que ele expressa isso? Vamos olhar nas Escrituras. Primeiro, o marido deve cuidar da vida espiritual da esposa. Olha comigo, por gentileza, versículo 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Então, primeiro é um amor sacrificial. Você não pode fazer igual Isaac. Sabe o que Isaac fez? Quando ele chegou lá naquela terra e viu que a mulher dele era muito bonita, falou: esses caras vão me matar por causa da minha mulher. Aí botou a mulher dele como escudo. Não, não é minha mulher, não é minha irmã. Foi covarde, foi frouxo. A partir daquele momento, leia bem a sua Bíblia, você vai ver que Rebeca não conversa mais com Isaac tete a tete, ela escuta o marido por trás da porta. Acabou o diálogo, acabou a confiança. Que marido é esse que não assume que é meu marido em público? Que marido é esse que me coloca para protegê-lo como escudo, em vez dele abrir o peito e dizer: não, eu estou aqui é para proteger a minha mulher, eu estou pronto a morrer por ela. É um amor sacrificial. Olha aí comigo mais, por gentileza, versículo 26, para que a santificasse. Veja que o amor do marido santifica a mulher. De que maneira, irmãos? De que maneira que o amor do marido santifica a mulher? Pensa comigo nessa cena. Marido não elogia a esposa.
O marido não é carinhoso com a esposa, o marido não é romântico com a esposa, o marido nunca faz um afago na esposa, o marido trata a esposa de qualquer jeito, casca grossa, duro no trato, não é afetuoso, não é carinhoso, não é cavalheiro, não é amável, não cobre a esposa de cuidado. Aí essa mulher sai de casa, bota o pé na rua e é coberta de elogio. Coberta de elogio. O que é que essa mulher está? Fragilizada, carente afetivamente, tornou-se o quê? Vulnerável. Vulnerável, porque ela em casa não é amada, porque ela não é elogiada, porque ela não recebe afeto, porque ela não recebe carinho, porque o marido não é romântico. Agora imagina outra cena, essa mulher, ela é valorizada pelo marido, ela é querida pelo marido, o marido a valoriza, o marido a elogia, o marido é carinhoso, o marido é romântico, o marido é cavalheiro, o marido é cuidadoso. Quando ela sair à rua e alguém vir querer trazer sedução para cima dela, sai para lá, cara, sei quem eu sou amada, eu sou querida, eu tenho valor, eu sou valorizada, eu não estou nem aí com esse tipo de elogio barato seu. O amor do marido protege a mulher e santifica a mulher. Olha mais, veja comigo, por gentileza, versículo 28 diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Então deixa eu só dizer uma coisa para você aqui. Eu não sou daqueles, e nem você com certeza, que acha que só sua família tem valor, porque tem gente que só vê virtude na sua família e só vê defeito nas outras famílias, não é verdade? Tem outras pessoas que é o contrário, só vê virtude na vida dos outros, só vê defeito na sua. É o chamado mito da grama mais verde, que é do outro é sempre melhor. Qual o nosso papel? É o papel lá do marido de Provérbios 31. O que ele responde? Há muitas mulheres virtuosas, mas tu a todas sobrepuja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ficar achando que a mulher do seu vizinho é mais virtuosa do que a sua mulher, você já está num caminho escorregadio. Se você espichar o pescoço e ficar olhando por cima do muro, achando que você merece alguém melhor, você já está encrencado. Você precisa entender que você tem que vigiar o seu coração, para que você não queira ter quem você não pode ter, e para que você valorize quem você tem, quem Deus lhe deu. Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção, é que o marido não cuida apenas da vida espiritual da sua mulher, o marido deve também cuidar da vida emocional da sua mulher. Olha comigo os versos 28 e 29 então. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então vamos entender uma coisa aqui, irmãos. Quando um marido trata mal a esposa, ele está tratando mal a si mesmo. Quando o marido agride a esposa, ele está agredindo a si mesmo. Quando ele fere a esposa com palavras, ele está ferindo a si mesmo. E Paulo usa uma linguagem dizendo que ninguém jamais odiou a sua própria carne. Se você encontrar na rua uma pessoa se auto-agredindo, pode interná-la, pode botar no hospício, pode botar no sanatório, endoidou.
Agora Paulo está querendo usar esse argumento para dizer o seguinte: quando você encontrar um marido agredindo a esposa, machucando a esposa, falando mal da esposa, levantando a voz para a esposa, sendo duro no trato com a esposa, ou até mesmo agredindo fisicamente uma esposa, isso é um sinal de loucura relacional. Porque a esposa é carne da sua carne. Então deixa eu dizer uma coisa para você, marido. Você é o responsável pela saúde emocional da sua mulher. Você precisa investir na vida da sua mulher. A sua mulher tem determinadas carências na área emocional que ninguém mais pode suprir a não ser você. E preste atenção que isso é altamente espiritual. Sabe por quê? 1 de Pedro 3,7 diz assim: se você não viver a vida comum do lar, tratando a sua esposa como o vaso mais frágil, as suas orações, marido, são interrompidas. Você pode levantar a mão para o céu e dar glória a Deus na igreja, se lá em casa você deita o braço na sua mulher, as suas orações na igreja não valeram nada. O que Deus está dizendo é que você não pode ter um relacionamento correto com Deus, se você não está tendo um relacionamento correto com a sua mulher. Você é o responsável pela vida emocional da sua mulher. Mas notem comigo mais, o marido não apenas cuida da vida emocional da sua mulher, elogiando-a, acariciando-a, porque é um termo muito interessante aqui, que eu chamo a sua atenção agora, ele cuida também da vida física da sua mulher. Olha, por gentileza, o que está escrito no verso 29 ao verso 31, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. A palavra cuida aí, na língua grega, só aparece mais outra vez na Bíblia, no Novo Testamento. Só aqui em Efésios 5:29 e em 1 Tessalonicenses 2:7. E lá a palavra foi traduzida por acariciar. Não é que só a mulher que gosta de carinho e de afago, não, o homem gosta também, não só gosta, precisa, mas cabe ao marido acariciar a sua mulher. Eu estou falando de um ato físico, e que é legítimo, e que é a expressão da vontade de Deus, e que é o projeto de Deus, que marido e mulher tenham um afeto um pelo outro, sejam carinhosos um com o outro, façam um afago um no outro, abraçem um ao outro, beijam um ao outro, sejam afetuosos um com o outro, tenham carícias um com o outro. É o que a Bíblia diz em Provérbios. Por que você vai buscar a fonte alheia, a fonte estranha, se Deus botou um manancial para você dentro da sua casa, no seu casamento? Para que você vai buscar prazer lá fora, se Deus deu para você essa fonte de prazer? Então usufrua o que Deus deu para vocês. Deixa eu dizer uma coisa aqui bem aberta para vocês. Ter sexo fora do casamento, antes do casamento, é pecado. Ter sexo fora do casamento é pecado. Mas não ter sexo no casamento também é pecado. É ordem de Deus: não vos priveis um ao outro. E eu estou dizendo para vocês algo extremamente espiritual. Sabe por que é extremamente espiritual? Porque se marido e mulher negligenciar essa área física do relacionamento, entra na jogada um personagem terrível chamado de Satanás.
que vai tentar marido e mulher por causa da incontinência. Irmãos, isso não é opinião de homens, isso é a palavra de Deus, isso é o ensino da Escritura, isso é Deus blindando o casamento para que não haja brecha para o inimigo entrar. Agora é claro, irmãos, é claro, Marabel Morgan, se vocês um dia, mulheres, acharem esse livro numa livraria, comprem A Mulher Total, de Marabel Morgan. E Marabel Morgan disse que o sexo para a mulher começa no café da manhã. Sabe o que significa isso? Se o marido for grosso com a mulher desde o amanhecer do dia, de noite vai ter pedra no colchão. Notem que Deus é tão maravilhoso, que antes de Deus falar da área física entre marido e mulher, Ele fala que o marido tem que amar a mulher, que o marido tem que ser carinhoso com a mulher, que o marido tem que ser afetuoso com a mulher, e desta maneira os dois não vão passar fome no banquete. Irmãos, eu estou sendo claro com vocês? Ou preciso botar a legenda? Esse é o projeto de Deus, essa é a vontade de Deus. Preste bem atenção nisso. Ninguém aqui tem um casamento tão bom que não possa ser melhorado. Ninguém aqui tem um casamento tão ruim que não possa ser restaurado. Quem sabe Deus, pela sua graça, nos ajude a investir um pouco mais no nosso casamento. Sabe o que me deixa perplexo, pastor Alberto? É que o índice de divórcio no meio evangélico é quase o mesmo fora da igreja. Sabe o que me deixa triste? É que às vezes o marido crente e a mulher crente têm agido quase da mesma maneira daqueles que não conhecem a Deus. Sabe o que me deixa preocupado? É que às vezes nós departamentalizamos a nossa vida. Na igreja somos uma bênção, em casa vai no tapa, vai no grito, ou naquele silêncio gelado, naquela indiferença terrível e esmagadora. Irmãos, eu estou cansado de receber e-mails e cartas anônimas dizendo: pastor, eu não aguento mais, meu marido é crente, meu marido é líder da igreja, meu marido canta no coral, meu marido faz isso na igreja, faz aquilo outro, mas em casa ele não me ama, ele não fala comigo, ele não é carinhoso comigo, ele nem me respeita. Então, em nome de Jesus, queridos, nós precisamos orar para Deus trazer um reavivamento no nosso casamento e na nossa família. A família precisa ser o alvo do nosso afeto, da nossa atenção máxima, do nosso carinho maior, do nosso maior investimento. Nós não poderemos ter reavivamento na igreja se a nossa casa está em crise, porque o que é a nossa igreja, senão a somatória das nossas famílias? Mas deixa eu concluir, dando uma palavrinha rápida, no capítulo 6, versos de 1 a 4, por favor, dê uma olhadinha aí. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Verso 4, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Preste atenção, que no verso 1, a palavra pais, é pai e mãe. Filho tem que obedecer pai e mãe. Filho tem que honrar pai e mãe. Mas no verso 4, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais aí não é pai e mãe mais,
A palavra grega aí é pais, maridos, pais, homens. Sabem por quê? Porque diante de Deus, o responsável pela formação espiritual dos filhos é do marido. Marido, não terceirize essa gloriosa missão. Não transfira para a sua mulher a educação cristã dos seus filhos. Deus colocou você como responsável. Você é o sacerdote do seu lar. Agora notem vocês que numa época em que o pai, na cultura romana, em que o pai tinha total poder e autoridade sobre os filhos, o que o apóstolo Paulo orienta é cautela, critério e cuidado, dizendo assim: pais, não provoqueis vossos filhos a ira. De que maneira você pai que está aqui hoje, pode provocar seu filho a ira? Primeiro, você provoca seu filho a ira quando você fala uma coisa e vive outra. Quando você diz: meu filho, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser honesto. Aí o telefone toca. Aí você diz: fala que eu não estou não. E o filho fica em dúvida: mas que negócio é esse? Meu pai disse que tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto, e manda eu mentir? Você provoca seu filho a ira quando você compara um filho com outro e tem predileção por um filho em prejuízo do outro, e age como Isaac e Rebeca: eu tenho um filho predileto, não, o outro é que é meu predileto. Você provoca um filho a ira quando você requer dos filhos o mesmo desempenho, quando você só pode requerer o mesmo empenho. E eu explico. José e João são irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, vão para a aula, a mesma prova, um tira 10, o outro tira 8. Às vezes quem tirou 8 estudou mais que quem tirou 10, porque você não pode exigir dos filhos o mesmo desempenho. Você pode exigir sim, estudar o mesmo tempo, ter o mesmo esforço, ter a mesma dedicação, mas você não pode exigir o mesmo desempenho. São pessoas diferentes. Você provoca um filho a ira quando você cobra sempre e não elogia nunca. Por exemplo, o menino chega em casa todo feliz, diz: papai, eu tirei 9 na prova de matemática, e você diz: menino, quando é que você vai tirar 10? O menino fica todo desanimado, fala: nunca vou conseguir agradar meu pai. O que você poderia dizer para ele? Parabéns, meu filho, parabéns, você tirou 9, eu acho que você tem potencial para tirar 10. Você valorizou seu filho, você encorajou-a a prosseguir e avançar um pouco mais. Você provoca seu filho a ira quando você dá mais valor a coisas do que a pessoas. Você lisa mais o seu carro do que faz polimento nos relacionamentos. Você tem mais ciúme do seu carro do que da sua família. Você provoca seu filho a ira quando você grita com ele em vez de dialogar com ele, conversar com ele. Meus irmãos, notem isso. Antes de Deus nos ensinar o que fazer, Deus nos mostra o que não fazer. Agora ele diz: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Preste atenção, criar filho não é apenas gerar filho. Criar filho não é apenas dar teto para morar, cama para dormir, roupa para vestir, comida para se alimentar, escola para estudar. Criar filho, irmãos, tem a ver com toda a sua formação psico, emocional e espiritual.
Nós estamos vivendo uma geração muito complicada. Tem muitos pais que terceirizam os filhos para outros cuidarem, para outros educarem. E eu quero crer em nome de Jesus que aqui não tem nenhum pai nem uma mãe que entregue seus filhos à babá eletrônica. Crie os seus filhos, eduque os seus filhos, e inculque nos seus filhos os valores de Deus. Gaste tempo com seus filhos, senta com eles, conta o que Deus fez na sua vida, quão maravilhoso é Deus. Conte para eles, isso é educá-los. Mas mais, na disciplina e na admoestação do Senhor. Hoje nós vivemos numa geração que o Estado está interferindo na família. Eu acho tão curioso isso. Um pai e uma mãe não podem dar um tapa num filho mais, mas matar pode. Matar pode, abortar pode. Já perceberam a incoerência? Pai e mãe não podem disciplinar, mas se quiser entrar e tirar lá do sacrário do ventre materno, esquartejar, envenenar e arrancar de lá, aí pode. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, todo filho precisa de limites, de disciplina. Tem que ter horário para chegar, tem que ter horário para sair, tem que saber aonde vai, tem que saber com quem vai, tem que saber o que vai fazer, tem que saber a hora que vai voltar. Filho precisa de limites. Eu não sei quantos de vocês na década de 80 assistiram o filme ou leram o livro Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída. A mãe, criada numa família muito rigorosa nos limites, na disciplina, ela pensou, o dia que eu crescer, o dia que eu for mãe, a minha filha não terá limites, eu vou deixar ela livre. Essa é a pregação da sociedade de hoje, é isso que está nas telenovelas, é isso que a televisão está ensinando todo dia, é isso que a cultura moderna está dizendo, os filhos é quem faz as suas escolhas, você não interfere em nada. A Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz que você põe limites. Filhos precisam de limites. Sabe o que é que aconteceu? Essa mulher teve uma filha, não pôs limites, deixou ela livre. Com 13 anos, a menina estava drogada, a menina estava prostituída, a menina estava destruída, e ela chorando disse, pensando que estava dando liberdade à minha filha, eu destruí a minha filha. Deixa eu dizer uma coisa para você pai e você mãe, nem sempre nossos filhos vão gostar de receber um não, nem sempre. Eu não sei se os filhos de vocês são como os meus, mas eu cheguei às vezes a falar não para o filho, ele ficou emburrado comigo, fechou a cara, trancou-se no quarto e começou a chorar. Deixa eu dizer uma coisa para você, choro não mata filho. Choro não mata filho, mas não colocar limites mata filho, destrói filho. Deixa eu dizer outra coisa para vocês, pai e mãe têm que ter coragem de interferir no namoro dos filhos. Preste bem atenção nisso. Pai e mãe têm que ter coragem de interferir no namoro dos filhos. O que é que eu quero dizer com isso? Menininha começou a namorar, o rapazinho começou a namorar, não conversa com mais ninguém, não tem mais relacionamento com ninguém na igreja, se isolou do mundo, chega em casa, se tranca no quarto, quando você vai olhar, atender o telefone, está com a cara cheia de lágrima. Ô gente, namoro ruim é ensaio para um casamento trágico. Você já viu um namoro ruim dar casamento bom? Então se o namoro é ruim, é hora de você interferir sim. Não dá meu filho, não dá minha filha, vamos parar com isso. Você já escutou aquele ditado, é melhor você ficar meia hora vermelho do que a vida inteira amarelo?
Depois os seus filhos vão agradecer a você. Tem que ter coragem, disciplina. Tem hora que a única linguagem que os nossos filhos vão entender é a linguagem da disciplina. Não pode, não vai, não fica. Não é agradável dizer isso não, irmãos. Você está pensando que é fácil? Mais fácil, não faz, vai, não tem problema não, chega a qualquer hora, não sei para onde vai, tudo bem. Não, tudo bem não, os filhos precisam de limites. Deixa eu dizer outra coisa para vocês. Ah, mas agora meu filho tem 18 anos, agora faz o que quiser. Está debaixo do seu teto? Está debaixo do seu teto? Quem manda lá é você, varão. Quem manda lá é você. Não tem desse negócio que fez 18 anos agora, manda e faz o que quer, não. Filho precisa honrar pai e mãe. Eu nunca vi um filho que honra pai e mãe sendo mal sucedido na vida porque honrou pai e mãe. Nunca vi. Mas vejo todo dia jovens morrendo cedo, jovens entrando em quadrilhas de crime, de drogas e de tudo enquanto é coisa ruim, porque não honra pai e mãe, porque não escuta pai e mãe, porque não obedece pai e mãe. Em nome de Jesus, é hora de nós assumirmos o nosso posto e disciplinar, por limites. Mas a Bíblia diz mais: criai-os na admoestação. A palavra admoestação tem a ver agora com conversa, com confronto verbal. Porque às vezes, meus irmãos, sabe o que acontece dentro da família? Quando não está bem, um fica para cá, outro fica para lá. Há um silêncio, o medo da conversa, o medo do confronto, o medo do enfrentamento. Eu não estou falando de brigar não, irmãos, eu não estou falando de gritar não. A autoridade não é falar alto, a autoridade não é dar murro na mesa. Eu gosto muito de uma frase de Erich Fromm, quando ele disse o seguinte: há dois tipos de autoridade, a autoridade imposta e a autoridade adquirida. A autoridade imposta é quando você grita: aqui quem manda sou eu. Quando você precisa gritar para falar isso, é porque já perdeu a autoridade. Você não precisa gritar, você pode falar baixinho, mas sabe o que fala mais? É o seu exemplo, é a sua coerência. Converse, confronte. Mas ao conversar com seu filho, confrontar o seu filho, confronte com a Bíblia aberta, confronte com o coração quebrantado, confronte com lágrimas nos olhos, confronte para passar para o seu filho o seguinte: meu filho, eu estou falando isso para você porque eu te amo, porque eu quero melhor para a sua vida, porque eu me interesso por você, porque seria muito mais fácil eu deixar para lá, seria muito mais cômodo. Às vezes é mais fácil a omissão do silêncio e da covardia do que o desconforto do confronto. Mas chame, converse, alerta, não desista, não abra mão, não entregue seus filhos, não jogue a toalha. É isso que a Bíblia me ensina. Mas eu termino. Está escrito assim: na disciplina e na admoestação do Senhor. Do Senhor. Sabe o que significa isso? Você precisa dar aos seus filhos educação cristã. Quando eu olho hoje, irmãos, o cenário brasileiro e até na igreja, o que é que um pai e uma mãe hoje quer dos filhos? Via de regra, nós temos até uma expressão: fulano de tal está muito bem de vida, está muito bem sucedido na vida. O que está querendo dizer com isso?
Estudando uma boa escola? Fez a prova do Enem, tirou nota máxima? Galgou os degraus da melhor faculdade do país? Entrou num curso cobiçado? Saiu da faculdade e achou um grande emprego? Está ganhando muito dinheiro? Tudo isso é bênção, tudo isso é legítimo, tudo isso pode ser desejado, mas se você não passou os valores de Deus para os seus filhos, tudo isso é troféu de palha. Troféu de palha. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mais importante que qualquer vitória nesta vida, qualquer sucesso nesta vida para os nossos filhos, é criar os nossos filhos na admoestação do Senhor. Que os nossos filhos sejam servos de Deus, que eles amem a Jesus, que eles sirvam a Deus, que eles estejam integrados na igreja, que eles sintam prazer em participar do culto e adoração a Deus, que eles estejam envolvidos na obra de Deus, que eles estejam engajados no reino de Deus. E eu quero terminar dizendo o seguinte, irmãos, eu olho, e o pastor Alberto tem viajado tanto, quanta tristeza você tem quando vai em Europa hoje, de ver as igrejas vazias, ou de ver um gato pingado de gente, só de cabecinha branca, porque a juventude não está mais na igreja. Por quê, irmãos? Por quê? É porque os pais falharam em passar o bastão do evangelho para os seus filhos. Irmãos, hoje os nossos filhos estão vivendo um mundo muito mais perigoso que nós vivemos na nossa juventude. As janelas do mundo estão mais abertas e mais coloridas. As propostas para seduzir e atrair o coração dos nossos filhos são muito mais veementes hoje que na nossa época, e nós precisamos redobrar o nosso esforço para que as crianças, para que os adolescentes, para que os jovens conheçam a Deus, sejam cheios do Espírito de Deus, sejam envolvidos com a obra de Deus e possam ser uma igreja viva, forte para a glória de Deus. Nós não podemos perder esta geração, queridos. Nós não podemos fracassar, deixando de transmitir e passar o bastão do evangelho para esta geração, para que a futura igreja, a igreja de amanhã, seja mais viva, mais forte e mais cheia do Espírito Santo do que a igreja que vivemos hoje. A minha palavra é de gratidão a Deus por esta noite. A minha palavra é de gratidão a Deus por esta igreja. A minha palavra é de gratidão a Deus pelos pastores desta igreja, pela visão de investir na família e de impactar a cidade de Várzea Paulista, ajudando as famílias dessa cidade. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês, que Deus guie vocês, que Deus proteja vocês, que Deus conduza vocês em triunfo. Amém.